Meu nome é Angélica. Meu sinal é este. Bom, vou explicar para vocês o que eu lembro da minha vida como surda. Minha mãe, quando ela estava grávida de mim, né, ela trabalhava. E aí, depois de um tempo, né, eu passei. Depois que eu nasci, eu não escutava nada. Ela percebeu que eu não escutava nada. Aí minha mãe chamava meu nome, Angélica, Angélica, e nada. Aí como? O que está acontecendo? Aí conversou com a minha família. Como? Né, como surda, né, ela me levou no médico. E ela me levou no INES, no Instituto Nacional de Educação dos Surdos, que é uma escola própria para surdos, no Rio. Bom, e aí uma fono foi, me examinou, viu, constatou que eu era surda profunda. E que eu precisava de um grupo de surdos, de estar em contato com esses surdos. E aí eu comecei a estudar numa escola inclusiva, uma escola de ouvintes. Né? Eles me ensinaram a escrever, eu aprendi, mas como? Como que eu ia aprender a escrever sem saber a língua deles, me comunicar com eles? Aí desde pequenininha, eu fui crescendo, era muito difícil, né? Eu via os ouvintes conversando e eu era diferente, eu não compreendia bem aquilo. Né? Eu não gostava de, não falava, eu não gostava de falar, não falava, eu sozinha, eu me sentia sozinha, eu me sentia exclusa. Era muito difícil para mim, entendeu? Eu me emocionava porque eu não entendia o que eles estavam dizendo. Eu era muito pequena, eu não me identificava, eu não conhecia, eu não sabia que eu era surda. E aí, como que eles iam me ensinar a comunicação? Era muito complicado na escola, era muito difícil. Mas aí a professora ela começou a entender, a explicar como, no INES, quando eu comecei a estudar no INES, né? Eu tinha 7 anos de idade. E aí eu comecei a ficar feliz, realizada, porque eu comecei a ver eles dentro da minha língua se comunicar. E para mim aquilo me emocionava muito, ficava claro, porque eu conseguia entender o que eles estavam dizendo. E aí eu fiz cursos, e aí eu aprendi, junto com minha mãe, com a professora, né, os sinais de cada coisa. Antes esse era meu sinal. Agora, esse é o da minha mãe. Aí depois o meu sinal antes era esse, né? Aí trocou para a configuração IA, né? Aí isso. Por que o sinal? Bom, porque a parte do corpo, o que era importante? Os sinais a gente precisava saber para poder se comunicar. O ouvinte, ele sabe, por causa da língua portuguesa, ele sabe o nome das coisas, de cada coisa. Né? Isso. E as partes do corpo, tudo tem na língua portuguesa. É diferente. Nós precisamos começar a estudar junto. O surdo, ele precisa conhecer, ele sente vergonha, às vezes ele sente intimidade, né, da sociedade. O professor, ele precisa aprender, precisa ficar claro para o surdo. É muito difícil. A minha mãe, ela voltou para Valença, depois de ela ter passado um tempo no Rio para estudar no INES, ela voltou para Valença, para eu poder continuar estudando aqui. E foi um tempo muito difícil para mim, porque não tinha intérprete, não tinha nada, então não tinha interpretação da língua, era tudo oral, e como é que eu ia entender? Eu não estava compreendendo nada, eu ficava preocupada porque minha mãe tinha que trabalhar e quem que ia me ajudar? Bom, era muito difícil, a gente procurava ajuda, a gente buscava ajuda. E eu não compreendia, eu não conseguia compreender o que estava sendo dito. E eu ficava preocupada como que eu ia aprender, eu sozinha como surda. Aí minha mãe foi, buscou a Kátia, que foi a minha intérprete. Né? Nós começamos a trabalhar bem, desde a educação infantil, do 3º período até... Aí depois vieram outros intérpretes, eu fui crescendo, nós fomos trabalhando. A 3º e 4º ano não tinha intérprete, o 5º ano até o 3º ano. O 3º ano foi um pouquinho complicado, né? Tinha outros surdos, né? Numa escola de ouvinte, no Benjamin Guimarães, que eu estudei.
Isso, os ouvintes, eles gostavam, era fácil, assim, eu ensinava Libras para eles. Eu tinha um grupo que gostava de aprender Libras. E eu acho isso importante, né? Porque quando o intérprete falta, como é que a gente faz? O amigo que sabe Libras, ele pode auxiliar o professor e ajudar o surdo. Isso é importante. É uma troca de informação, de aprendizado. É muito difícil quando a gente, por exemplo, o material... Isso, as matérias para a gente poder aprender. Isso daí fica muito complicado para a gente, é normal, né? A gente tem dificuldade sim. E a gente... Isso. Eu, graças a Deus, eu nunca repeti de ano. Nunca reprovei. A minha mãe sempre me ajudou, minha família sempre me apoiou, e isso é muito importante, o apoio da família é muito importante. A educação que você tem, o ensino que você recebe, isso é muito importante, para o seu aprendizado ficar claro. Bom, na escola, Libras era complicado, porque não tinha essa comunicação, né? Durante 4 ou 5 anos, mais ou menos, eu fiz fono. Isso, para poder aprender a oralização, para poder me incluir no grupo de ouvintes, porque como surdo é muito complicado para a gente ser incluso no grupo de ouvintes. É muito importante a gente estar inserido dentro desse grupo, acostumada, isso traumatiza, é complicado. A gente tem que treinar muito a oralização para poder ter uma comunicação boa. É uma troca de experiência, de comunicação. Oralidade, eu fui treinada desde criança, desde pequenininha. Mas eu acostumei a conviver com os ouvintes. Bom, tem ouvinte que sabe um pouco de Libras, mas assim, a língua portuguesa é diferente, a oralidade é diferente. E por não saberem Libras, eles vêm conversar comigo pela oralidade, mas para mim é diferente, porque a língua é diferente, as duas línguas, língua de sinais e português. Eu estudei, aprendi, aí eu me formei, né, no 3º ano do ensino médio. Minha mãe ficou preocupada. Ali era importante a gente ter uma comunicação e interpretação, intérprete era pouco. Aí eu entrei na faculdade. Aí vieram as preocupações. Como? O que eu ia fazer? Se eram línguas diferentes, se era um nível linguístico diferente, prova, como que ia ser? Mas aí eu passei. Passei no vestibular e fui fazer arquitetura. Bom, quando eu cheguei, né, eu estava junto com a minha mãe, a coordenadora da faculdade, ela olhou para mim e falou: você não tem intérprete? Como que eu vou fazer sem intérprete? Mas precisa de intérprete. A lei diz que eu tenho direito ao intérprete. E ela ficou assim, ela não sabia. Vamos conversar com a diretora, vamos ver o que a gente vai fazer. Tem intérprete? Vamos conversar. Precisa de intérprete, precisa de um profissional de intérprete. É verdade, a diretora, ela falou até errado, né? Falou que a minha mãe tinha que contratar um profissional e ela pagar do bolso dela um profissional intérprete. Mas a lei, ela não diz isso. Né? O intérprete é direito do surdo. Como é que eu vou fazer? Minha mãe sozinha vai pagar a faculdade, ainda vai pagar intérprete para poder trabalhar comigo? Como é que ela vai fazer? Eu sou surda, eu tenho direito à comunicação. Faltava comunicação, parecia falta de conhecimento. Como que a diretora, né, uma pessoa superior, né, ela ia dizer que a minha mãe tinha que pagar o intérprete, né? Então a minha mãe foi, mostrou a lei, conversou, explicou, disse que precisava com urgência, né? E porque eu ia perder matéria por falta de comunicação, por falta de compreensão daquilo que estava sendo dito. Eu fiquei 1 mês sem intérprete. Meu primeiro mês eu não tive intérprete. E eu ficava nervosa, minha mãe me ajudava, minha mãe interpretou algumas vezes para mim, mas a minha mãe também sabe pouco Libras, né? Ela não é tão fluente assim, não. Bom, depois, com o passar do tempo, a gente continuou, né? No 3º módulo, no 3º período, né? Bom, eu precisei trancar a faculdade, infelizmente, porque a gente teve algumas dificuldades, alguns problemas, né? Aí ela tá falando que vieram as férias, ela passeava, era bom. Aí ela viu durante as férias que tinha um curso muito bom, muito bacana, muito legal para o surdo, que ela gostou, né? Que era um surdo para professor de Libras.
entendeu? Aonde tinha ouvintes, surdos. Do curso era na FENES. É na FENES. É todo sábado. Isso, de 15 em 15 dias ela tem que ir para o Rio para poder estudar. Ela vai de ônibus, volta de ônibus, é uma luta, né? Mas em dezembro agora ela se forma e ela está se formando professora de Libras. Mas tem que ter muita calma, muita paciência, porque é uma coisa demorada. E ela começou a fazer o curso também no Senai. Mecânica. E ela está aprendendo bastante coisa lá no Senai. Para trabalhar, né, como que vai ser, precisa também do curso. Ela está sempre buscando alguma coisa para poder desenvolver e crescer profissionalmente, para poder ensinar, entendeu? Ouvintes, escola, enfim, aprender Libras. Como? Isso é muito importante. Ela gosta de ensinar Libras. Bom, ela vai continuar fazendo o curso. Eu vou continuar fazendo o curso. Faculdade no futuro. Eu quero, né, ampliar meus conhecimentos. No futuro. O surdo é diferente do ouvinte. Mas tem direitos também. Importante. Não é só surdez. Entendeu? Cadeirante, se é qualquer tipo de deficiência, todos têm direitos. A família, ela precisa dar esse apoio, dar esse suporte, entendeu? Isso, ajudar, a motivar, incentivar, fazer com que ele tenha vontade de crescer em casa. A família é muito importante. A família precisa aprender Libras também. Isso é importante para motivar. Isso, a mãe, por exemplo, ela precisa compreender Libras para poder se comunicar com a filha. Isso é emocionante, é importante. O ouvinte e o surdo, eles são diferentes. Então, é muito difícil para a gente, para nós como surdos. A comunicação. Isso é muito importante. A família do surdo, ela precisa estar sempre junto e motivando, levando em fono, entendeu? Em primeiro lugar, Libras. A língua é a primeira língua do surdo. Tem que levar isso em conta. O português é a segunda língua. É diferente. Eu quero um Brasil melhor. Um Brasil mais acessível. Eu quero um lugar melhor para poder viver. Obrigado, eu agradeço à família, aos intérpretes, aos ouvintes, a todos que me apoiaram. Obrigado.